Sem o Espírito Santo não há vida. Oi, pessoal. Simplesmente vida espiritual. Passando aqui para deixar uma palavra. Jesus disse em João 10:10. Tô aqui escutando uma pregação e Deus falou muito forte comigo. Vida e vida com. Tô ouvindo Você pregação. quer viver muito. Não, é vida aqui. Tô lendo a Bíblia. Porque tem dois tipos de vida na Bíblia. Tô no meu momento com Deus, para honra e glória do Senhor, E vida que zoe, é praticamente vida meu dia espiritual. todo para honra e glória do Senhor. Às vezes o pecador vive E Deus estava 99 falando anos de comigo vida que na cachaça. hoje, infelizmente, E o as crente vive pessoas, tem ano muitas na vida igrejas zoe. que corrompida, né, pelo espírito de Mamon, Viveu mais que o outro que viveu na vida. tá arrancando muito mais das ovelhas do que aquilo do que elas podem oferecer, que elas podem dar na casa do Senhor. Diga comigo, a água da vida. Mais E forte, a água da comecei a vida. pensar que hoje essa corrupção chegou até nas internet. O Espírito Santo com água. Até na Porque a internet. água Você vai limpa. tentar assistir alguma coisa, Diga comigo, a água dependendo do limpa. pastor que você quer seguir ele também nas plataformas, tudo lá é só para membros. Você não consegue acessar Ajuda a remover aquela pregação, aquele convidado que ele recebeu para falar sobre a palavra de Deus. Estão comercializando a palavra de Deus o tempo todo. O tempo todo. Você dá uma oferta de coração, gente, é completamente diferente de você ser cobrado, você ser taxado a um valor a sujeira domina. usando o nome de Deus. Tá ouvindo isso? Usando os ensinamentos, usando o que Deus está trazendo ali para te confortar com uma palavra, para te direcionar no caminho dele. Porque tudo é a palavra de Deus. Eles não estão falando deles. Estão falando da palavra de Deus. Do que Deus fez, da cura que Deus realizou, das pessoas que Deus alcançou, da onde tirou. Então eles não estão falando de coisas dele, da vida deles. Estão falando da palavra de Deus. Só que você não tem acesso. Porque para você poder ter acesso àquele conteúdo, com aquele determinado pastor, ou com aquela determinada evangelista, ou daquela determinada missionária, você tem que ser membro do canal deles. Que é só da palavra de Deus. Então tá comercializando a palavra de Deus e você não tem acesso. Olha, que tristeza. Que tristeza que as pessoas que estão fazendo isso, que nem eu tenho um canal, né? Muitos que me seguem aqui, que pelo menos que chega até vocês o meu vídeo, eu tenho um canal, eu posto muito shorts, né? Quase não tenho muito vídeo falando assim. Que nem eu tô começando agora a colocar alguns testemunho, sonho, coisas que Deus me livrou, né? Como é que fala? Livramento que Deus me deu. Tô começando a colocar algumas testemunhos lá. Mas jamais, momento nenhum, jamais eu vou cobrar para falar do poder, do milagre, da cura, de um livramento que Deus me deu. Nunca que eu vou comercializar a palavra dele, nunca. Tanto que nas minhas orações eu falo, Senhor, que eu nunca me desvie da sua palavra, da conduta que o Senhor quer que eu tenha, que eu nunca toque na sua glória, que eu nunca cobre pelos dons que o Senhor me deu. Porque para honra e glória do Senhor, quando você busca Ele de todo o seu coração, você passa a tirar as coisas do mundo e viver para Deus. Deus derrama sobre a sua vida unção poderosa. Para honra e glória do Senhor que eu estou falando isso, é para honra e para glória do Senhor. Eu tenho dom de discernimento, eu tenho dom de cura, eu tenho dom de visão. Às vezes, Deus permite eu ler até o pensamento das pessoas. Até o que elas estão pensando para mim falar, ou na situação que elas estão ali, Deus me dá o dom, o poder de saber. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas não tem problema. Eu acredito naquilo que Deus me entregou. Então, assim, já pensou se eu for comercializar os dons, os talentos que Deus me deu? Água limpa. Só que Deus não tira. Deus não tira. Você se corrompe, mas Deus não tira, porque Ele não tira o que Ele deu.
Então, para esses muitos pastores que a gente procura, que a gente busca na internet, para alimentar a nossa alma, para alimentar a gente, para a gente continuar firme na caminhada, tá comercializando a palavra do Senhor. Meu Deus do céu, que triste. Que esses monte de pessoas, esses monte de pastor, evangelista, pessoas que tem canal para falar da palavra do Senhor, não comercializa a palavra do Senhor, não. Não faz isso, não. Deixa Deus te abençoar de forma fluida. Porque você fazendo a vontade do Senhor, a bênção vai chegar na sua vida. Você não precisa fazer isso, se antecipar. Achar que precisa cobrar, que precisa fazer do seu canal uma fonte de renda para você falar, ai, Deus está me abençoando. Deus não abençoa assim. Deus te abençoa de outras formas. Agora, você fazendo uma pessoa pagar para ter acesso à palavra de Deus, e você acha que Deus está nisso? Deus não está nisso. Deus não está. Deus quer que você seja generoso. Deus quer que você faça por amor a Ele. Então, gente, presta atenção. Não fica comercializando a palavra do Senhor, não. Deus vai te abençoar. Sua bênção vai chegar. Mas não fazendo isso. Não comercializando a palavra do Senhor. Tem tanta gente que busca determinados pastores que estão aí com seus canal, né? Só para membros. Aí é pouquinho. Mas você está cobrando. Tem muitos que é 15, 11. Tem uns que até chega a R$ 20. É pouco, é pouco. Mas você está comercializando. Você está impedindo de pessoas que estão precisando ouvir aquela palavra, sabe? Porque você recebeu um pastor ou uma evangelista ou uma missionária que ele gosta muito, ele gostaria de ouvir a palavra que você tem no seu canal. E aí não pode, porque ele não é membro. Ele não vai ter acesso àquela palavra. E palavra de Deus. Não faz isso não, gente. Tenha temor ao Senhor. Vocês são conhecedores da palavra. Você sabe muito bem que Deus não se agrada disso. Jesus falou para os seus discípulos: não levai nada na caminhada. De graça você recebesse, de graça você vai dar. E se a pessoa que você for na casa não te receber, sacode o seu pé e sai. Jesus deixou muito bem claro. Aí agora a gente que através da nossa oração, através da nossa busca, através de jejum, a gente ganha do Senhor, a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, e você vai comercializar? Meu Deus, que Deus tenha misericórdia, viu? Que Deus venha tocar no coração dessas pessoas para tirar esse acesso limitado das pessoas, porque vocês estão falando de Deus. Vocês estão comercializando a palavra de Deus. Que Deus venha tocar no coração de vocês e que vocês venham tirar esse negócio. Meu Deus, é isso que eu queria falar. Fiquem com Deus.